Eu tô Vamos começar a falar sobre curiosa coisa séria aqui. quanto ao estilo que tu usa. É um estilo que tu desenvolveu pra si, né? Não, ele tem já, acho que desde basicamente sempre, 1400 e pouco, sei lá. Mas tem os seus toques. Claro. Uhum. Ele é conhecido como Ashura, que é essa... Você tem linhas e você cruza as linhas para construir luz, sombra, volume e por aí vai, né? Qual é a ferramenta? Esse daí é digital, a revista ela foi feita toda digital, mas eu faço a mesma coisa fisicamente. Não, mas digital como assim? Não foi algo desenhado à mão e passado para o computador, não? Digitalizado, Não, no caso? ele na revista, no caso, eu uso a mesa digitalizadora, desenho na mesa. Tá, sim. entendi. E aí, eu faço a mesma coisa fisicamente, né? No caso, os retratos dos encantados, eles são assim. Tá. Mas eles são físicos. É porque... Tá. Porque isso aqui quando é feito... É lápis mesmo que usa? É lápis, caneta? Como é que é isso, Farol? Eu uso caneta bico de pena com tinta nanquim, né? Aquela... Olha. Você vai, né? Você vai, mergulha a caneta na tinta, desenha, mergulha a caneta na tinta, desenha e por aí vai. Então é uma técnica que eu considero, assim, bem diferente. Mas tem uma técnica que eu já vi o cara fazendo com caneta. Tu já viu caneta? Caneta esferográfica? Caneta esferográfica. Ah, sim. E fica assim, ó. Aí, Só muda o ele faz, material. Ele faz, mas ele tem... A de pena tem o seu charme, desculpa. Perdão, é verdade. Não, tudo bem, mas assim, basicamente você pode fazer com Eu carvão, esqueci o nome entendeu? dele, eu vou cometer agora essa injustiça de não citar, mas ele faz trabalhos belíssimos retratando cidades do Nordeste. E aí Acho que eu sei quem é. aí ele faz... e aí, às vezes, ele sempre coloca um toquezinho dele. Tipo assim, ele desenha uma rua, um bairro do Recife, e aí tu vai comparar, beleza, tá o bairro do Recife ali. Mas ele coloca, por exemplo, uma luminária que não existe lá. Uhum. Aí, tipo, é uma visão dele, que é como se ele gostaria que fosse daquele jeito. Eu acho legal essa visão do artista. Sim. Mas essas ilustrações, elas são das diversas que existem para ele poder se chamar assim? Porque, por exemplo, desenhos, gravuras, pinturas, tudo isso está incluso em uma ilustração? Depende de como o artista enxerga isso. Eu faço muitas gravuras e as gravuras têm as suas ilustrações. Mas eu não faço somente isso também. Eu ilustro para camisetas, por exemplo. Uhum. Então, se eu fizesse somente gravuras, talvez eu me intitulasse me reconhecesse como um gravurista ou como um gravador. Uhum. Quem trabalha com xilogravura, xilogravurista. Mas eu não faço apenas isso, né? Eu desenvolvo ilustrações a depender do trabalho. Eu posso desenvolver alguma coisa para um livro, uma capa de um livro, enfim. Isso é muito raro de acontecer, mas eu me defino como ilustrador ou artista visual. Eu acho que é até um pouco difícil colocar isso dentro de um termo, porque é tão ampla, né, a arte e esse universo das artes visuais também. Então, acho que eu faço por necessidade. Às vezes a pessoa pergunta como a gente pode te apresentar. Pode ser como ilustrador, pode ser como um artista visual. Eu não gosto de me definir apenas como designer, que é a minha formação acadêmica, porque até eu não atuo mais com isso. Sim. Tô curiosa quanto uma coisa aqui. Diga. Qual é a história por trás da revista? Então, eu não vou contar a história da revista, Uhum. né? Mas ela é baseada nos Encantados e ela fala sobre o Andarilho, que é esse personagem que se repete aí, né? Sim, tá em todos os quadros. Ele acorda num lugar esquisito, num lugar cheio de criaturas estranhas e coisas do tipo, e ele é basicamente... A jornada dele é entender o que tá acontecendo, né? Tá Olha ele aqui. grandão aí. Ai, pode ver que ele tá Não bem. pode olhar pra minha unha, hein? Que a minha unha ainda não deu tempo de eu lavar. Eu cheguei de viagem hoje, 3h30 da tarde. É peixe, mangue. A gente tem ele aqui. As minhas estão bem feitas. A gente tem ele aqui, né? Aí, de Aqui. novo. Eu tô vendo que aqui no canto tem alguns textos, são os né? únicos textos que tem na imagem, né? Aham. Porque a revista ela é uma revista ilustrada sem texto para que a pessoa interprete a história através das imagens. Então, esses textos que tem aí, eles são como se fossem pensamentos dele de cada desenho, em cada momento. Então, o texto ele dá mais dica do que está acontecendo. Corta aqui. Legal. Os sapos. Ele dá mais dica do que está acontecendo do que explicar de fato a história, entendeu? É pra viajar. Sim.
Tu trabalhou quanto tempo com design, Val? Eu chutei ali mais ou menos uns 15, 16 anos por aí, uma média. Em agência, foi? Eu comecei no técnico, no antigo Cefet, eu acho que você deve lembrar. E eu comecei como técnico, depois a universidade. E nesse meio tempo, freelancer e também em agências. Eu trabalhei com isso. Então me fala o seguinte, me fala da tua formação, porque eu achei esplêndido. Tu tens até mestrado. Sim, eu terminei o mestrado em 2017, eu acho que 18, ali porque tem a virada do ano. Eu fiz o mestrado na UFMA também, em multimídia, design multimídia. Na época era assim chamado. E eu tive um tempo, depois que eu me formei em 2009 na graduação. E desse tempo até 2005 eu fiquei no mercado. Eu já estava no mercado durante a universidade, mas eu fiquei no mercado e decidi sair. E tentar... Na verdade, eu não decidi fazer o mestrado. Foi algo que aconteceu de repente por indicação de um amigo. Eu apenas queria fazer gravura. E eu percebi que eu não tinha a maturidade suficiente para tocar esse barco para frente, né? Eu precisava pagar as contas, enfim, todo mundo precisa. E eu entrei no mestrado, 2 anos, e em paralelo toquei aí como professor substituto no Instituto Federal, o IFMA. E eu tive a oportunidade de colocar ali em prática junto com os alunos a gravura, o design, enfim. Qual foi a tua defesa Bem, quando eu entrei no mestrado, eu estava, como eu falei, eu era professor do IFMA. Então, ali eu encontrei o sistema, como é ali na UFMA, o CIGAR, tem um sistema específico dentro do IFMA, né, que não é mais o mesmo na época que eu estava. E nesse momento, como eu trabalhava com interface, minha pesquisa era sobre interfaces, eu decidi estudar o sistema e entregar ali algum pouco de conhecimento para melhorar a funcionalidade, a interface, né, a interação das pessoas com esse sistema de interface. Vem cá, a gente pode chamar a gravura de estampa também? Não teria muito sentido, né? Mas assim, é uma estampa, sim, porque você está estampando um suporte, um substrato que é o papel. É uma forma de estampar. Mas se você quiser se fazer ser entendido no meio, o ideal é que você fale gravura. Ainda sabendo que gravura não é um termo de conhecimento comum, não é uma arte de conhecimento comum nesse sentido. Tecnicamente, o que é uma gravura? Brenda, para a gente entender, precisa fazer um exercício mental de olhar para um carimbo. Todo mundo conhece um carimbo, entende o sistema. Você tem uma peça de carimbo, né, em um material polimérico, você entinta ele numa almofadinha e transfere esse carimbo para um papel. A gravura, ela pode ser pensada dessa forma. Qual é a questão aí? Você precisa ter um desenho, esse desenho precisa ser feito numa matriz, e aí a gente tem que pensar, essa matriz pode ser de uma diversidade, de uma infinidade de materiais. Matriz, no caso que tu fala, seria meio que, entre aspas, o carimbo, né? Exatamente. O carimbo que eu falei é uma matriz que você precisa construir. Essa que eu estou mostrando aqui, ela é uma matriz em cobre. Mas ela pode ser de madeira. Se ela é de madeira, a gente está falando da técnica da xilografia, e o resultado seria a gravura, ou seja, a xilogravura. Mostra aí o resultado dessa matriz. Bem, aqui na geral. Essa daqui, ó. Tá. Essa matriz, ela dá origem a esse... Aqui é um quadro, né? Porque já foi enquadrado, mas o impresso que está lá. Me empresta, Val. Só tem um detalhe aqui, que a gente precisa prestar atenção. Bem, eu falei do carimbo. A gente constrói esse carimbo com ferramentas específicas, eu trouxe também aqui. A partir disso, a gente consegue imprimir em quantidade. A gravura é a impressão de múltiplos. Não se justifica, por exemplo, uma matriz, você gerar uma única impressão. O ideal é que você faça várias impressões. Então, por isso é que tem a numeração, né? Tem a numeração. Nesse caso, essa gravura que você tem, tá escrito PI, aí bem no canto inferior esquerdo da gente, né? PI significa peça única ou prova única, porque é uma técnica nova para mim, a gravura em metal, então eu não consegui imprimir muitas. Então, por isso, eu só criei provas de impressão, porque provas de impressão é aquele primeiro momento que a gente tem de preparo para a gravura. Depois que a gente consegue entender quais cores a gente quer, se o desenho está de acordo com o que a gente pretende, onde a gente pretende chegar,
Se a prensa que a gente utiliza, a gente já conseguiu dominar ela, e o papel, depois que eu gosto de usar a expressão azeitar. Depois que a gente está azeitado, a gente consegue gerar cópias. Essas cópias, elas precisam necessariamente ser numeradas. Tu é bem metódico, né? Eu percebi falando aqui contigo, tu tem tudo organizadinho, Muito, documentado, muito. importantíssimo. Porque o artista tem que ser assim, ele tem que se colocar, ele tem que se posicionar, ele tem que se afirmar o tempo todo, porque a gente tem essa ideia folclórica de genialidade, que o artista desorganizado é uma profissão menor, porque não é. Quem está vendo a gente aqui tem que entender isso. Não é menor que a medicina, que a biologia, que o direito, não é menor que nada. A gente contribui de alguma forma para a sociedade, com um trabalho. Então, se a gente não se organiza, qual é a mensagem que a gente passa? Essa é a minha pergunta. Então, eu sou organizado. Quando a gente tem a gravura, a gente numera. Eu posso decidir se quero fazer 10 cópias, 100, 1000, enfim, depende do meu interesse por aquilo. Mas aí tu já sabe quantas tu vais fazer. Porque eu estava vendo, por exemplo, aqui nesse aqui, tem 66 de 70. Isso. Vai chegar a 70... Ou pode ter uma nova série, uma nova... São duas perguntas aí. Eu vou tentar te responder de maneira bem simples. Eu nem sempre decido quantas serão. O que vai decidir isso é, quando eu imprimo as primeiras, e eu noto, eu vou ter um esforço colossal para gerar 100 cópias. Eu quero isso. Eu quero passar 2 meses imprimindo, sendo que do último terço eu já estou num nível de estresse mental e cansaço físico horrível. Vale a pena? Então, às vezes, nesse processo eu decido, vou fazer só 50. Ou só tenho 60, eu tenho papel suficiente para 60. Então, a numeração ela vem depois que estão todas prontas já? Às vezes, quando o trabalho é mais simplório, eu tenho material suficiente de papel e eu decido fazer logo 50 de uma vez só. E eu sei que é mais simples, o cansaço mental e físico não é tão grande. Eu tenho material. Então, às vezes, eu já entro decidido. Então, te respondendo a primeira pergunta, eu nem sempre tenho essa resposta da quantidade onde eu quero chegar. Quem vai ter certeza é o meu cliente, que quando ele compra, ele sabe com toda a certeza que eu produzi 50 ou 100 cópias daquela gravura e ele recebe um certificado que dá autenticidade àquilo que foi feito. Então, ou seja, essa aqui tem 66 de Ela é 70. 66 de 70. Então, se eu comprar, por exemplo, a peça de número 70, eu sei que eu estou comprando a última. 70 barra A 70. 70 de 70, sim. Tem um cliente, inclusive, que ele sempre pede para separar a última para ele. Porque eu nunca dou a 1. A 1 é minha. tua. A 1 é minha. Para algum momento, quando eu estiver bem velhinho, sem trabalhar, eu vender as minhas 1 e pagar. Muito bom. A gente tem que pensar. Eu já ia perguntar pelas primeiras. É isso. Mas, então, esperto é quem perde a última. Porque, por exemplo, por isso eu perguntei pela última, né? Porque eu imagino que a primeira, ela é tão concorrida que até o próprio artista talvez queira. Então, eu não gostaria de ficar com a 2 de 70. Eu gostaria de ficar com a 70 de 70. Eu acho que ela tem tanto valor do ponto de vista do colecionismo quanto a 1. Você falou uma palavra fantástica aí, que está dentro do meio, o colecionismo. É exatamente isso. É para o colecionador mesmo. Então, por isso tem um certificado de autenticidade. As pessoas... Essa aqui é uma obra do Val Paixão. Como eu tenho a garantia de que é uma obra dele. Estou falando isso imaginando num cenário hipotético de que eu estou famoso lá, daqui a 30 anos eu já morri. Né? Porque, às vezes, o mal do artista é ganhar a fama depois que morre. Não colher o louro enquanto tá vivo. Mas eu não quero isso. Eu quero usufruir um pouco de alguma coisa enquanto vivo, né? Tu me deixou te deixei uma pergunta ainda em aberto, né? Que é, e aí se eu quiser imprimir mais? É uma pergunta fantástica. Por quê? Porque eu posso abrir uma segunda edição. Vamos entender um livro. Vamos pensar pela perspectiva do livro. Você já deve ter visto. Esse livro já está na 10ª edição. Um livro muito bom, há, 100 edições. Acontece muito isso. Na gravura... Isso é uma possibilidade, mas eu acho que, diferentemente do livro, os artistas não gostam muito de abrir uma segunda edição, uma terceira edição. Eu já fiz com uma gravura em específico, porque a demanda foi absurda, mas muito grande. E eu estava numa vibração muito legal com aquela gravura. Eu tinha vontade de fazer mais. Eu queria fazer mais. Então, eu acho que fez sentido. E aí existe toda uma
uma orientação que a gente recebe para numerar ela, de maneira que se você, por exemplo, comprou a 70 de 70 dessa do Guará, que se chama Mocajituba. Só que você comprou, é um cenário hipotético, a segunda edição dela, que não foi feita. Mas vamos dizer que sim. Se você comprou as 70 de 70, lá vai ter uma informação que vai dizer: Geisrael, você tem a 70 de 70 mais da segunda edição. Às vezes os artistas fazem o quê? Eles modificam a cor para dar a entender que você, quando pegar, essa aqui é diferente da primeira edição, é mais ou menos o livro. Ele mudou de capa, mas ele continua com conteúdo. Às vezes esse conteúdo se modifica por revisão, por acréscimo de uma informação importante. Então, se a gente olhar dessa forma e nada fica numa caixa muito hermética, a gente consegue levar o trabalho e te dizer a natureza dele. E o artista não está tornando o trabalho menor por isso. Né? Ele é tão legítimo como a primeira edição. Mas saiba você que quer colecionar, que você está com a segunda edição, não está com a primeira. Perfeito. E eu te respondo... Aí tu protege o cara que comprou a 70 de 70 da claro, primeira edição. E vice-versa. Sim. E outra coisa, a gente está falando de edição numerada, de 1 a tanto. Mas tão importante também, a nível de colecionismo, que essas pessoas elas procuram as provas únicas, ou provas de impressão, como esse quadro que foi mostrado. Por quê? Porque quando o artista está ali em processo de, vou usar o termo de novo, de azeitamento, de um neologismo danado aí, né? Mas todo mundo está me entendendo. Quando ele está nesse processo de entender onde ainda o ajuste precisa ser feito, ele está gerando provas, ele está gerando impressões. E nesse negócio de gerar provas, testar cores, ele está gerando peças únicas. E às vezes o colecionador ele quer essas peças. O colecionador quer o 10%, vamos dizer assim, o 10%, vamos lá, 1 de 70, né? Eu fiz 70 dessa daqui. 10% de 70 é 7. O artista tem por direito de tirar 10% de impressão para ele, ou seja, ele imprime mais 10 à parte, e isso é colocado de uma forma, né, que você consegue identificar. O nome dessas provas são provas de artista. E o colecionador ele não quer a numerada, ele quer a prova de artista, porque é a prova de acervo. Ela é igual à numerada, só tem uma diferença. Ela é assinada como prova de artista. Sendo dessa forma, ela se torna muito mais valiosa, porque é algo do acervo pessoal do artista. E é um universo grande a gravura, bem complexo, inclusive. Eu acho que um dia a gente vai convidar alguém para trazer aqui para falar sobre colecionismo, porque tem alguns detalhes interessantes que têm valor para quem coleciona e as pessoas não entendem. Por exemplo, quem coleciona moeda, tem gente que coleciona moeda só moedas com defeito. Para ele, a moeda que tiver um defeito é essa que ele quer colecionar. Eu gosto de carro antigo. Eu tenho um carro 1980, que ele é exatamente um ano em que a Chevrolet mudou o carro, mas ela não tinha todas as peças já para colocar o carro, o novo. Então o interior dele era todo antigo ainda, do 1979, e a carroceria já era do moderno a partir de 81. Então esse é um carro único. As pessoas elas querem esse carro porque ele tem um interior antigo e tem a carroceria já moderna. Então o lance de você ter, por exemplo, até mesmo uma peça que ela não foi terminada do artista, talvez quem coleciona sinta até mais valor naquilo, e tem até mais valor, para quem entende da coisa, tem até mais valor do que inclusive a peça terminada, a peça pronta. É a tua primeira publicação? Sim, digamos que sim. Em 2021 eu fiz um tarô maranhense, né? Uhum. Foi uma publicação também, mas foi através de aplicativo, né? Sim. E então, mas de revista mesmo, essa é a primeira. Bicho, é uma viagem, cara. Tu vai olhando assim, um lance assim que parece que te... Eu não sei explicar, Puxa, aprende. Sem palavras. Não, eu vou dizer, é como se tu caísse assim... Não tem a Alice quando ela entra pelo buraco e vai para um outro mundo assim e tal. Sim. Tu me disse antes que tu fez com financiamento coletivo, é Foi isso? através do Catarse. Do Catarse, né? Isso. Já ia citar ele, é o único que eu conheço, na verdade. Muitos artistas lançam projetos pelo Catarse, é muito legal. Como é que funciona mesmo? Ele é um site de financiamento coletivo, né? Uhum. Que basicamente você monta o projeto lá,
coloca as recompensas para as pessoas ajudarem, né? Comprarem o que está disponível e tal. E daí ele depende basicamente todo de você. Ele fica com um tanto do monte de dinheiro que você vai arrecadar. E toda a divulgação, absolutamente tudo, é com você. Então eu achei que a revista não ia sair porque eu tenho pouquíssimos seguidores. Eu tinha mais seguidores no Instagram antes, mas a minha conta foi bloqueada. E aí eu refiz a conta. E aí no meio de pandemia perdi paciência para ficar fomentando conta. Mas mesmo com poucos seguidores eu consegui. E foi muito massa, assim, eu realmente não achei que ia para frente. Ele funciona dessa forma, né? Eu pretendo usar mais vezes e tal. E aí no final, como você estava vendo, tem uns extras, né? Sim, Que eu falando vendo, sobre sim. a pesquisa de campo, sobre a vivência com os encantados, tentando passar as informações que eu aprendi um pouco falando sobre eles, né? E lá no final... Os extras. Aí eu aqui... Tem umas toadas aqui, Tem umas né? toadas aqui, umas músicas falando, gente, tá aqui uma influência disso aqui na nossa cultura. E aqui no final... E mais no final tem personagens que são inspirações diretas de Encantados. Cara, muito legal. Tem um valor É o Casumba, educacional é o também, Casumba. né? Aqui tem as referências e tudo mais. Se eu quiser essa revista, onde é que eu consigo? Hoje, acho que só dá pra conseguir a versão digital comigo, porque as cópias acabaram, infelizmente, né? Ah. As cópias extras. Aham. E aí eu tô correndo atrás de edital agora pra fazer mais cópias, né? Só recebeu o que ajudou no Catarse? Foi só a do Catarse por enquanto. Não, o importante é que saiu. Agora... Essa aqui é a tua assinatura? Eu achei legal. Tem até aqui nos... Sim. Massa. Qual o nome desse tipo de ilustração que tu falou? Eu esqueci aqui agora. A técnica é a Shura, né? Shura, Agora, aham. se o tipo de ilustração tem um nome, eu não saberia te dizer, né? Porque eu não considero o meu desenho realista, né? Sim. Hiperrealista. Ele poderia ser uma coisa mais caricatura, mas eu também não me proponho a copiar rosto de pessoas. A Shuri vem da onde? A Shura, se eu Ashura. não me engano, a Shura vem do alemão. Vem do alemão, que significa você ter um machado e você cortar madeira fazendo uma linha na madeira, né? Ah, massa. Parece uns entalhos. Porque é uma técnica que vem da gravura, né? Da xilogravura, da litogravura, que eu você gosto. corta, né? a superfície. E- Vai e- entalhando e- a superfície. Por que tu se interessou por esse estilo? Esse tipo de ilustração? Tá aí uma pergunta boa. Olha, Cara, eu queria poder fazer isso, sabe com o quê, velho? Eu queria poder fazer isso com pirógrafo. tem gente que faz. Porque É eu tranquilo faço, pra fazer. eu faço umas paradas com pirografia, né? Mas eu não sei se eu não tenho as ponteiras certas. Talvez se você tivesse uma mesa, assim, uma madeira desse tamanho, você conseguiria fazer. Porque eu faço um lance legal de pirografia, eu faço. E faço com entalhe também, eu faço misturado. Sim. Aí fica legal pra caramba. Eu tenho uma veia artística também, moleque, tá por fora. Ótimo. É por isso que eu admiro, cara. Puta que pariu, é muito legal, cara. Gente, é sério, eu acho muito massa lindo, essa muito técnica. lindo Eu acho mesmo. massa essa técnica, cara. Acho massa mesmo, né? Alguém já te pediu pra tu fazer alguma ilustração pra pessoa tatuar? Já. Recebe Já muito aconteceu pedido algumas assim? vezes. Muito não, mas recebo de vez em quando, sim. Recebo pedido também para as pessoas, ainda bem que vem perguntar, né? Liberar a imagem para poder tatuar, acho legal. O que isso. Encantados T-shirt. E Pra ganhar dinheiro junto. acontece bastante. Ultimamente, tu trabalha especificamente com isso? Com ilustração, ilustrações aleatórias, né? Com venda de prints também. Comissões também, Vem né? cá, a gente tem Comissões. imagens pra colocar no... Tem? Tem sim, mas já que eu vou... Tá. Tudo bem, você que manda. Eu sei. Quem sou eu? Eu tava até fora daqui. E aí, sobre feiras artísticas, tu costuma participar? Feiras culturais? Eu participava mais, hoje eu quase não participo muito porque eu não tenho tanto material físico, né, para vender. Aham. Mas eu já organizei um evento aqui em São Luís chamado Feira de Desenhistas. Tu por que uns 2 organizou? anos. Era. Poxa, legal. E eu organizava e dei uma fomentada, assim, em artistas e desenhistas em geral, assim, da cidade. Agora, bicho, essa página Era aqui bem tá interessante. massa. Deixa eu ver. Ó. Ai, que legal. Nossa, muito legal. Olha aí, cara. Ó, Olha aí, essa página aqui, ó. mas é o aqui, seguinte.
A gente tá falando aqui sobre o teu estilo de arte e tudo mais. Chegou aos nossos ouvidos um boato que a tua arte é cópia de outro artista. Coloca aí no exibidor, por favor, a foto desse artista. Treta! Treta! Vamos aguardar que o babado é forte. Este rapaz, vem aqui. Claro. É verdade? Isso daí foi em um dos eventos da feira que eu organizei, né? Aham. Porque eu não ficava no meu stand, né? Eu ficava organizando o evento, eu ficava andando pra lá e pra cá, né? E daí o Ian, que é meu melhor amigo, ele ficava... Nessa feira específica, ele ficou lá vendendo as minhas coisas e ele ficava bancando lá, dizendo que fazia os trabalhos. Mas, Então ele que roubou o teu trabalho. ei, Ian, bota na geral aqui. Que eu quero... É Ian também o nome dele? É. Ian com Y ou com Ian I? com Y. Ian com Y. Ô, Ian com I, eu quero saber quem é o Ian aqui. Se é esse ou se é esse aqui. Quer dizer que o fotógrafo ele passou no exato momento que ele tava cuidando lá. Justamente. Esse Muito aqui tava bom. dizendo assim, mentiroso. Essa escultura Ela foi a minha prova final da cadeira de argila na UFMA. Ah, então tu que fez também. Foi. Que legal. Rapaz, tô invocado. Que outras manifestações mais tu atua? Basicamente eu falo que eu só sou desenhista, né? Mas... Que saiba, assim, fazer pelo menos. eu gosto muito de roteiro e criação no geral, né? Tanto que, né? É uma narrativa isso aqui. Eu estudo bastante o roteiro, gosto da criação em si. Gosto demais por esse lado do desenho, roteiro, criatividade, criação de narrativa. Massa. Bora ver umas imagens? Eu escolhi, Viu? Agora eu deixo. Eu escolhi já minha página preferida. Eu tenho que escolher ainda. É a de número 15. Ah, é a que tem aqui o de boi, número né? 15, Tem uma galera aí. É muita gente aqui. Mostra aí, pede pra ele descrever. Tem o Cazumbá, né? Bota aí na Jaizael. Aqui, né? Aham. Aqui. Vai apontando pra gente quem são os personagens. Aqui o andarilho, né? Aham. Pode acontecer certas coisas com ele. Aí aqui nós temos o caso, digamos, um Cazumbá em forma de entidade, né? Sim. Puxando mais pra uma coisa mais mística do que só a roupa de uma pessoa com roupa, né? Aqui você tem uma serpente gigante, uma referência ao rei São Sebastião. Esse aqui é Seu Ademar Légua, um encantado que eu conversei durante... Eu não entrevistei ele, eu conversei com ele durante as pesquisas de campo, né? Ele é muito ligado ao tambor de crioula, no terreiro que eu falei com ele, então eu coloquei ele aqui como referência. Umas bandeiras de Divino Espírito Santo, umas máscaras de reizado, né? Aqui o rajado de chapéu, que eu esqueci o nome dele, do boi. Aqui eu não estou enxergando quem que tá aqui. Aqui eu tentei fazer acredito que seja caipora do interior da minha avó, que tinha no Bua Meu Boi de lá. Legal. Ela me descreveu, eu tentei fazer, porque ela não tinha imagem, né? Uhum. Aqui o Pai Francisco, Catirina, outros cazumbas gigantes aqui. E indo até dizer chega. Massa. Essa é a minha página favorita da revista. Vamos aqui para outros trabalhos teus. Esse aí é o motorista. O motorista. Aham. Ele foi basicamente a primeira webcomic que eu botei, né? Ainda não consegui postar as outras, mas foi a primeira que eu consegui. Eu gosto muito desse assunto sobrenatural, né? É uma coisa que realmente me chama atenção, fantasia, horror, terror. E eu sempre ouço meu pai, que é motorista, falando sobre o trabalho dele, principalmente nessa época. Falando sobre o trabalho dele, que ele leva documento aqui, leva documento ali, o motorista pega pessoas e tal, terceirizado de empresa. Né? Meu pai, ele não acredita muito nessas coisas, ele me ouve, mas não é a praia dele, né? Então eu achei interessante, eu pensei assim, nossa, interessante a história de um motorista terceirizado que é sensitivo. Como é que seria o dia dele trabalhando? Aí eu fiz essa história. Massa. Pode passar. Ah, sim. Esse aí é o teu TCC, né? Faz parte. Esse é do TCC, esse eu tô Aham. fazendo nesse momento. Ele é o Seu Folha Seca, que eu entrevistei no terreiro de Seu Ayrton, lá na Liberdade, ou algum Sogbo. E Esse tem tu pintando essa parte vermelhinha, não tem no teu Instagram? tem. Eu olhei. Tem. A gente tem aqui, né, o vídeo.
Pode botar aí pra gente, Rapaz, Fran? tem uma cara assim de bonachão, não tem? Não tem? Tem uma cara assim de tô de boa aqui. Tal. Aí... Ele é malvado não, né? Um, dois, três, Bueno, sí. Camina. E é isso aí, a imagem inteira, tá? Só no risco. Olha que coisa massa, velho. E Qual ele o tamanho? Ele é quase esse tamanho. É, esse grandão. Tipo, uns 75 centímetros por 80. 60. Acho que é 60 por 42, se não me engano. É bem aqui assim, ó. Mais ou menos. E aí eu preencho a imagem inteira toda no risco desse jeito. Aí toda essa questão dele estar com as folhas, ele ter esse chapelão e ter essa cor vermelha foram questões que eu fui vivenciando e entrevistando ele, né? No meio da pesquisa. Aí tá acelerado, né? Mas esses traços aí, tudo demora tipo um pedacinho desse aí. Aí tá em quantas vezes? 2 vezes o quê? Não sabe, né? 2,60 vezes. Eu demoro, depende muito assim, depende bastante, mas eu já tô há 4 dias fazendo ele. 4, 5 dias, basicamente. Qual horário que tu prefere trabalhar, fazer? Eu prefiro à noite porque é menos quente. Geralmente de manhã a gente também tá fazendo outras coisas, né? Trabalhando, fazendo outras coisas, estudando. Já baixou alguma entidade em tu? Não baixou. Mas tu, tipo assim, você quer dizer assim, quem pintou isso aqui? Ah, desse jeito dizem que acontece assim, né? A influência vem como se fosse uma semi-incorporação, né? Dizem, já me disseram isso, né? Mas eu nunca senti nada. Eu já vi histórias em terreiros de que... Tu faz o traço antes de lápis? O esboço, sim. Só o esboço, não os detalhes, né? Os detalhes vêm na hora. Alguns detalhes eu faço, mas outros vêm bem orgânicos. Assim, é importante eu dizer isso. Essa imagem específica do retrato, eu faço ela como se chama desenho automático. Eu faço um esboço simples, eu sento e começo a fazer. Diferente daqui, que eu fui botando cada símbolo e vendo onde é que cada coisa ia ficar. São processos diferentes. Você ia perguntar? Não, eu ia comentar, até esqueci que esse aqui, ele começa as frases dele no meio das minhas. Mas é por quê? Mas fala, isso é um tagarela. Histórias de em terreiros que é uma pessoa que ela não bebe, né? Baixa uma entidade nela, aí a entidade quer tomar uma bebida alcoólica e toma lá bastante, o tanto que satisfaz ela, e quando ela vai embora, a pessoa tá sóbria. É comum, na verdade. Eu mesmo não bebo. Eu não gosto de cerveja, eu não bebo. Mas eles pedem, às vezes, pra fazer um desenho, bota uma cachaça, bota um café, mas só cachaça, bota uma água. Bora ver os próximos. Aldeia. Pode passar, já foi. Esse é um dos desenhos desses meus períodos de 2017 e tal. 2016. Eu particularmente, nesse estilo aí, assim, de riscos e tal, eu gosto mais sem cor. Aham. No caso o vermelho, né? Eu digo assim, só desse jeito aqui, ó. Aham. Sem nenhuma cor. Sem vermelho, sem amarelo. Não, é isso aqui, ó. Preto no branco, entendeu? Uma preferência. Uma preferência minha. Sim. Tu prefere mais preto e branco ou colorido? Não, sem ele, né? Eu tenho mais domínio sobre o preto e branco, né? O colorido, eu tenho poucas imagens coloridas, mas eu acho que depende do momento e do que eu tô fazendo, sabe? Depende mais assim. Agora sabe o que eu acho que me agradaria? Porque eu já fiz isso com um negócio de aplicativo de celular. É tipo assim, o desenho todo, preto e branco, vai. Aí tu pega esse lenço bem aqui, essa gravatinha, e põe uma cor. Fica legal também, né? Só isso. Na forma como tava o trabalho que ele está em processo, né? Tem alguns detalhes... Não, aí eu não gosto. Ele já achou demais. Eu achei demais. Então só um detalhezinho. Uma única coisa, sabe? Tipo assim, se é uma rosa,
pinta só a rosa e só ela mesmo, nem o talo dela, não. Só as pétalas ali mesmo, pronto. Deixa o resto todo preto e branco. Eu acho legal. Bora ver Preferência minha. Bora Acho ver a muito bom. próxima. Vai, ó. E também da mesma leva de 2017, 2018. Isso eu quis trabalhar bastante questão de luz e sombra, né? Uhum. Tu definiu isso como o tipo de obra que tu faria nesse estilo aí quando? Acho que nessa época aí. É, né? Nessa época. Eu sempre tive uma dúvida quando um artista vai fazer. Corta pro Ian. Não tô vendo. Não tá sem microfone? Tô. Vai, eu falo aqui pra ti. Eu sempre tive uma dúvida. Nesse tipo de caso, tu usa uma folha preta ou tu pinta ela inteira? Ah, tá. E eu tava perguntando se nesse caso aqui foi Porque- utilizada uma folha preta ou É Sim. porque no caso a Ele maior pintou. parte é escura. é escura, né? Então. Na verdade, dá pra fazer dos dois jeitos, viu, Ian? Nesse caso, é uma folha branca que eu botei o preto nela. Mas poderia ser uma folha toda preta que eu iria colocar o branco nela, né? Basicamente, eu ia fazer um desenho negativo, tecnicamente, né? Uhum. Dá pra fazer dos dois jeitos. Bora ver a próxima? O mesmo personagem, Massa. de outro jeito. Que legal. Nossa, aí tá cara. muito massa. Que legal. Bora ver outra. A mesma, né? Vai. Tá muito vermelho pra ti esse aí? Não, Esse ficou tá bom. massa também. Tá bom, tá ótimo. Aham. Esse tá legal. Tá muito vermelho pra ti? Não, não. Alguma crítica? Essa eu gostei. Bora lá. Acho que não Ó. tem muito contraste, né? Ó, esse tá legal. É, tá bom. Mas não dá pra... Credo! Não, eu não tô dizendo que o desenho tá ruim. Eu tô Aham. dizendo assim que Tá tolerável, a cor pra ti a tá cor tolerável. pra mim é. Uhum. Não, esse eu adorei. É um Kazumba, É o Kazumba. Ele fez bastante sucesso. Ele foi meu último desenho nesse naipe. Cara, aí, que né? lindo, Vendi velho. muitos prints. O original, quando eu postei, ele saiu. Tu vende esses prints por onde? Eu vendo pelo Instagram. E pelos locais onde eu deixo, né? Legal. E aí ele fez bastante sucesso. Próxima. Esses são os prints que eu tô vendendo atualmente. Né? Eles são tamanho A5, né? Então eles são metade dessa folha aqui. Uhum. É de personagens de Buma Meu Boi, né? Então tem esse aqui é o miolo, aí tem o... Passa o A5 próximo. Tem a alguns 5 é aí metade dessa de hora. uma folha que você assina um documento qualquer aí de... Ah, é uma folha 4, A4, A5 metade de 4. Pode passar. Isso é o miolo, né? Acabou? É o miolo del boy. Sério? É o miolo. É, Achava tem- que eu tinha selecionado mais. Além deles tem o Vaqueiro de Ferrão, que é outro personagem do Eu Buma Meu olhei Boi, também. é. e o Caboclo de Pena.